Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, estou aqui de novo para mais uma vez estudarmos juntos a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, nós continuamos o estudo do Sermão do Monte e vamos hoje enfatizar ou focar os versos 33 a 37. Então leia na sua Bíblia junto comigo e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Diz assim o texto: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Jesus novamente está visitando um conceito que era prevalente naquela época e que vinha de uma interpretação da lei. Jesus agora não está mais diretamente falando de um dos mandamentos, como foi visto nas outras duas porções que já estudamos, mas agora ele enfoca dois textos do Antigo Testamento, um em Levítico e o outro em Números, que falam de juramento. Aparentemente, os judeus estavam fazendo juramentos ou se permitindo jurar, fazer certos tipos de votos, mas não usando o nome de Deus. Eles estavam jurando pelo templo, jurando pela terra, pelo céu, enfim. Eles evitavam mencionar o nome de Deus, pensando que com isso estavam fazendo algo certo. Ou, talvez, em seu coração, eles se permitissem não cumprir aquele voto justamente porque não juraram em nome de Deus. O texto do Velho Testamento é claro em dizer que se alguém votasse algo ao Senhor, ele deveria cumpri-lo. E Jesus está aqui não desfazendo isso e nem dizendo algo que é contrário ao Velho Testamento. Ou seja, Jesus não estava desfazendo aquilo que foi ensinado, mas ocorre que a prática de alguns dos judeus daquela época era baseada em um entendimento errado. Era verdade que os judeus, muitas vezes, na grande maioria das vezes, sequer pronunciavam o nome de Deus, porque eles entendiam que pronunciar o nome poderia ser algo que fosse levado como tomar o nome de Deus em vão. Mas o fato é que no coração, ao jurar por outras coisas, eles estavam se abrindo para outros erros, e é isso que Jesus está aqui corrigindo. Então o texto diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Como eu disse, Jesus não estava desfazendo isso, ele não estava revertendo, mas ele estava aqui corrigindo uma postura que era errada de alguns daquela época. Verso 34 então diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. As pessoas estavam fazendo juramentos por outras coisas, como se elas pudessem controlar as suas circunstâncias, ou como se elas pudessem ter controle daquelas coisas sobre as quais eles estavam jurando: o céu, a terra, ou até mesmo a cidade de Jerusalém. E nós vemos que na nossa cultura, na nossa sociedade, algumas pessoas usam de forma furtiva talvez a expressão eu juro pela minha mãe, pela alma de fulano. Nós não temos nenhum tipo de controle sobre isso. E na verdade, o que é esse hábito do julgamento? O que Jesus está realmente questionando? É o caráter da pessoa. É a capacidade que a pessoa tem de falar a verdade
e a própria veracidade daquilo que a pessoa afirma. É isso que a gente vai ver no finalzinho desse trecho que estamos considerando. Mas Jesus continua dizendo aqui no verso 36, nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Nem mesmo pela própria vida os judeus poderiam jurar, porque não tinham qualquer controle sobre ela. O texto diz de forma ilustrativa que você não pode tornar nenhum cabelo branco ou preto, para dizer você não tem qualquer tipo de controle sobre a sua própria vida. Não é você que controla a sua saúde. E a verdade é essa, nós não temos qualquer controle sobre a nossa vida. Hoje estamos bem, amanhã podemos ficar doentes e não temos qualquer tipo de controle sobre essas circunstâncias. Mas mais que isso, Jesus estava querendo que os seus discípulos tivessem uma postura diferente e agissem diferente daqueles que juravam por algum motivo para dar garantia àquilo que estavam falando. Jesus diz, seja porém a tua palavra sim, sim e não, não. O seu sim seja sim e o seu não seja não. O que Jesus estava querendo dizer? Que era preciso que se conferisse à palavra de alguém a credibilidade necessária. E era preciso que o próprio caráter da pessoa que estava dizendo garantisse a veracidade, a verdade daquilo que ela estava afirmando. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é permeada de mentiras, permeada de corrupção. Hoje, infelizmente, nós vemos no nosso meio político, talvez estejamos até acostumados demais a ouvir disso, mas isso é prevalente em nossa sociedade. Aliás, meus queridos ouvintes, o que acontece às vezes na vida dos políticos é um reflexo do que acontece na nossa própria sociedade. Nós vivemos em meio a uma sociedade política, nós vivemos em meio a uma sociedade que é acostumada com pequenas mentiras, com pequenos deslizes, com mentiras chamadas de mentiras brancas e toleramos coisas erradas. Agimos muitas vezes nós mesmos de forma errada no trânsito, fazemos aquilo que é errado ou em outras coisas, em outras áreas que nós vemos no mundo político, na verdade é um reflexo da nossa própria sociedade que tem tolerado o mal. Mas o fato é que muitas vezes as pessoas se escondem por trás de um juramento ou por trás de uma afirmação contundente, quando na verdade a própria postura da pessoa, o próprio caráter da pessoa deveria trazer a afirmação, a confirmação de que aquilo que ela está dizendo é a verdade. E então, para você e para mim, para nós, seguidores de Jesus, a nossa palavra deve bastar. A nossa palavra que será um reflexo do nosso caráter, de que estamos dizendo a verdade, de que vamos cumprir aquilo que votarmos, de que vamos fazer aquilo que dissemos que vamos fazer, que vivemos de forma correta, porque é isso que Deus quer de nós, que falamos a verdade, porque é isso que Deus quer de nós. Temos uma postura íntegra, porque é isso que Deus quer de nós. Precisamos fazer diferença. Vivemos, infelizmente, um tempo hoje em que até muitos que se dizem cristãos, até muitos que estão em algumas igrejas, falam uma coisa, mas fazem outra. Seu discurso não condiz com a sua postura e com suas ações. E assim, meus queridos ouvintes, muitas vezes essas pessoas desonram o próprio nome de Deus e retiram a credibilidade que elas deveriam ter porque são cristãos, porque são seguidores de Jesus. Mas para você e para mim, para nós, nesse tempo, Jesus estava dizendo, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. O que você fala é verdade porque você tem caráter. O que você fala é a verdade porque você é correto. E não precisa de outra coisa para provar. Você não precisa jurar por nada, porque aquilo que você está dizendo é a verdade. Essa deve ser a postura do crente. Essa é
a postura, essa é a atitude, esse deve ser o novo padrão para aquele que se achega a Jesus. Como cristãos, devemos fazer o que é certo porque é certo e porque Deus se agrada disso. Devemos fazer o que é certo porque entendemos pela palavra de Deus que fazer aquilo que é certo é também agradar, é também servir ao Senhor. E entendemos que mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. Sabemos que mesmo que ninguém esteja olhando, o Senhor vê. E agimos correto não por medo, não porque não queremos ser julgados, mas porque entendemos que agir correto, ser correto, é a vontade de Deus para nós. Veja que Jesus está trazendo uma nova ética. E é claro, e eu sei muito bem disso, que nós somos falhos. Eu sou falho. Mas Jesus quer colocar o padrão lá em cima, para que nós busquemos um melhor comportamento. Busquemos agir de forma melhor, porque é isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera de seus discípulos. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa e no próximo encontro nós vamos continuar caminhando agora para o final do capítulo 5, continuando a ver esse maravilhoso sermão da montanha. E até lá, que o Senhor Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.